pastor Hugo Camacho, jovem pastor, pregador, está à frente do ministério Origem. Espírito Santo use a sua vida. Amém. Fique à vontade. Paz, boa noite. Pode se assentar aí no seu lugar. Primeiro quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite. Muito obrigado, pastores, pela confiança. Eu entendo a responsabilidade, ainda mais sabendo que vocês estão num período de comemoração por tudo que o Senhor tem feito nessas últimas 3 décadas, né? Eu nasci em 92, né? Quase junto com essa igreja, né? Então eu quero poder de alguma maneira contribuir com vocês. Como o pastor disse, meu nome é Hugo, né? Tenho 33 anos, casado com a Amanda vamos fazer 11 anos, né? Fizemos 10 em fevereiro. Temos a Aurora de 3 anos, uma princesa cheia de energia, cheia de alegria, que tem alegrado muito nossa vida, né? E temos também o Azaf, que vai fazer 9 meses, um príncipe que tem sido promessa de Deus, assim, essa família que o Senhor tem nos dado, a alegria que o Senhor tem nos dado. Então eu gostaria realmente assim de servir os irmãos nessa noite, da melhor forma. Sou pastor local, pastoreio há 7 anos a Origem Igreja aqui em São José do Rio Preto. Cresci bem aqui perto, né? Estudei no Galante. Alguém estudou no Galante na hora aí? Então, tem alguns irmãos aí que estudaram no Galante, né? Brinquei muito naquelas quadras do 7 quadra ali, no Secap, né? E toda minha família mora aqui para essa região. Então estou muito feliz, meus irmãos. Abra comigo em Atos capítulo 2. Quero falar hoje um pouco sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 2, nós iremos ler alguns versos. Quem ama a Bíblia? Amém? Conforme os irmãos forem achando, digam um amém aí. E se tiver alguém que não achou ainda, diga um EBD, né? Isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, o autor diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Agora vá comigo lá para o verso 14. Diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os seus filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e até sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Vamos orar? Ó Jesus, eu quero aqui nessa noite, Pai, pedir por uma medida maior do Teu Espírito, Deus. Eu oro para que nesse momento, Deus, o Senhor nos resgate, Pai, de muitas vezes das lutas internas que nós temos que nos dificultam, Pai, receber de maneira plena a Sua palavra, Pai. Eu oro, Pai, para que da mesma forma que o Senhor presenteou o nosso tempo, a nossa era, a igreja primitiva com o Espírito Santo, eu oro para que nessa noite o Senhor libere sobre nós uma medida do Seu Espírito, Deus.
A sua palavra diz que o Senhor derramaria, Pai, é uma promessa, que o Senhor derramaria sobre as crianças, Pai, que o Senhor derramaria sobre os idosos, Pai. Não existe Espírito Santo mirim. Eu oro, Pai, mesmo que na salinha agora lá, que o Senhor derrame sobre as crianças, Pai. Eu oro te pedindo, Pai, para que o Senhor traga sonho para aquele que já não sonha mais. Eu oro te pedindo para que durante essa mensagem, conforme ela vai sendo ministrada, eu oro pedindo para que o Senhor dê visão, Pai, para aquele que está desanimado, Pai, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração, Jesus. É isso que eu oro e é isso que eu te agradeço, Pai. Meus irmãos, nós bem sabemos que Jesus, João vai dizer que aquele que era desde o princípio, aquele que era o verbo, agora ele encarnou. A promessa de que o Messias viria para o povo judeu, mas a promessa que Deus tinha dado desde lá de Gênesis capítulo 12, que através do povo judeu, que era Abraão, Isaac e Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa desde o dia que Adão e Eva caem lá no jardim, e o próprio Deus diz que do descendente da mulher, ele iria ferir a cabeça da serpente. A promessa agora começa a se concretizar, o verbo se faz carne e habita no nosso meio. Meus irmãos, Jesus andou nessa terra em carne. Hebreus no capítulo 4, no verso 16 ou no verso 15, o autor aos Hebreus está falando a respeito do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dificuldades, porque ele mesmo foi tentado em tudo, mas sem pecado permaneceu. Então esse verbo que encarnou, esse Deus que faz parte da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Filho esteve aqui na terra. Deus Filho andou aqui na terra nessa matéria que nós hoje somos constituídos. E ele passou durante 3 anos e meio ensinando, discipulando. Ele passou 3 anos e meio não apenas ensinando cognitivamente, trazendo informações para aqueles discípulos, mas ele passou 3 anos e meio trazendo informação, amando aqueles discípulos. Não apenas isso, mas aqueles discípulos, eles foram testemunhas oculares de milagres de Deus, de milagres que Jesus realizou. E agora o próprio Jesus, e eu gosto muito de como todo esse plano, projeto vai se desenvolvendo. Agora nós bem sabemos que Jesus, ele vem para cumprir o seu propósito. Irmãos, qual era o propósito de Jesus na terra? Morreu por nós. Jesus, ele morreu a pena do nosso pecado. Era nós que merecíamos estar naquela cruz, amém? Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo aqui pecou, infelizmente todos nós pecamos. O próprio Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu não calculo, esse eu já faço, nele eu já estou. Então a pena de morte era nossa, nós deveríamos morrer. Jesus não pecou, Jesus não tinha um salário de morte para receber, mas Jesus recebeu o meu e o seu salário, para que Ele nos desse a graça da comunhão com Deus, que era direito dele. Agora Ele morre naquela cruz. A Bíblia vai dizer que Ele morre, os discípulos então, eles ficam desanimados. Nós vamos ver que ali, quando Jesus está sendo crucificado, de todos aqueles discípulos, apenas João estava no momento da crucificação. Todos desanimados, todos desacreditados. Só que a Bíblia vai dizer que no domingo, mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, agora elas vão até o lugar onde Jesus estava sepultado. E diz que um jardineiro olha para elas e diz: mulheres, o que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? E nós sabemos que se a sexta-feira foi triste, o domingo foi domingo de ressurreição. O domingo foi dia onde Jesus triunfou sobre a morte. O domingo foi dia onde Deus, através do Espírito dele, ele ressuscitou Jesus. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ressuscita. Ele vai agora até um lugar onde eles estavam reunidos, os discípulos, e a Bíblia vai dizer que uma cena assustadora acontece. Jesus, ele atravessa a parede e diz: a paz seja convosco. Quem aqui ia sair correndo assim?
Meu Deus, um fantasma, né? Parece Pedro no episódio que Jesus anda sobre as águas. Agora a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 1, ali por volta do verso 3, que Jesus passa durante 40 dias ensinando a respeito do reino dos céus. E no verso 4 e 5 de Atos capítulo 1, se quiser colocar aqui, mas não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Atos 1, 4 e 5 diz assim: e comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, presta atenção. Jesus olha para aqueles homens que ele ensinou, homens que viram Cristo ressurreto em corpo glorificado. Diz para eles assim: olha, vocês já tiveram um bom mestre. Você acredita que Jesus tinha alguma limitação ao ensinar sobre o reino de Deus? Era o melhor mestre. Você acredita que Jesus tinha alguma lente um pouco embaçada a respeito de quem era Deus ao ensinar sobre Deus? Então era um bom mestre que tinha profundidade em Deus. Mas o próprio Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm bom ensino, vocês presenciaram milagres, mas ainda não é suficiente para aquilo que vocês precisam viver. Como assim? Então o que é que eu preciso? O que é que eles precisavam? O que é que nós precisamos? Ele vai dizer: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque até então vocês olharam para mim, o Filho de Deus. E entenda bem, Jesus não veio para a terra mostrar como Deus vive na terra. Jesus veio para a terra mostrar como um homem cheio do Espírito Santo consegue viver de maneira digna. E o que ele estava dizendo ali para os discípulos é que o mesmo Espírito que direcionou ele uma vida de obediência seria derramado sobre a vida deles, e aquilo era indispensável para a vida cristã, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: na velha aliança, na aliança mosaica, eles provaram de Deus por eles. Então Deus era aquele que dava vitória nas batalhas, e continua dando hoje, amém, meus irmãos? Mas essa era a única medida que eles provaram. Agora, quando Jesus encarna, em Isaías capítulo 7, no verso 14, havia uma promessa de que um Deus, e esse Deus seria Emanuel, ele viria. E essa promessa ainda, em Mateus capítulo 1, no verso 23, vai dizer: olha, Emanuel, Deus conosco. Então, presta atenção. Na velha aliança, eles provaram de Deus por eles. Quando Jesus estava encarnado, eles provaram de Deus com eles. Mas agora o que Jesus estava falando não era mais só de Deus por eles, nem apenas de Deus com eles, mas era de Deus neles. E nós precisamos entender que isso está disponível para nós hoje, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós dependemos, nós somos carentes de vida de Deus para viver o Evangelho da maneira correta. Nós não conseguimos viver o Evangelho se não for por vida de Deus. O Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus que é aquela bússola dizendo para nós: sim, não cabe mais, não é mais para você. E uma vida no cristianismo, meus irmãos, é impossível ser vivida sem o Espírito Santo de Deus. Francis Chan, ele tem um livro que se chama O Deus Esquecido. Alguém já leu? E esse livro, O Deus Esquecido, ele vai falar basicamente, sabe qual que é o Deus esquecido? É o Espírito Santo. Porque parece que nos nossos dias nós não tomamos conhecimento da importância do Espírito Santo de Deus para a vida cristã. Nós não tomamos. Por que que o nome, já parou para refletir, por que que o nome do Espírito Santo é Espírito Santo? Porque o seu nome indica a sua vocação. Ele é o Espírito que santifica. Ele é o Espírito que nos torna parecidos com Jesus. Porque santificação nada mais é do que Deus nos tornando parecidos com Jesus. Porque Ele é o padrão de santidade. E hoje parece que Ele é o Deus esquecido. A gente ora muito pouco ao Espírito Santo. A gente pede muito pouco ao Espírito de Deus. Abra comigo João capítulo 16 para a gente ler o que Jesus vai falar sobre esse Espírito que viria. João capítulo 16, vamos lá, meus irmãos, só voltar algumas páginas.
João 16, a partir do verso 7. Podemos ler, amém? Diz assim, João 16, a partir do verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha só o que Jesus vai dizer para os seus discípulos: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, olha só, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque ele vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Meus irmãos, olha só. Eu acho que todo mundo já pensou assim, olha, aqueles discípulos, eles eram muito ruins. Se eu visse Jesus, eu seria muito mais crente. Quem já pensou isso? Não, se eu andasse com Jesus, 5.000 homens sendo alimentados de uma porção de pão e peixe de um jovenzinho, cego vendo, mulher sendo curada de fluxo de sangue, um oficial tendo a sua filha ressuscitada dentro de casa, outro oficial só com uma palavra de Deus de fé. Não, eu seria muito mais crente. Mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que existiam coisas mais profundas que ele tinha para falar, mas que sem o Espírito eles não poderiam receber aquilo. O próprio Jesus está dizendo assim, olha, para o que vocês vão viver, é melhor que eu vá, para que o Espírito da verdade venha consolar vocês. Porque, irmãos, era mais ou menos assim, Jesus falava do lado de fora, mas agora esse Espírito da verdade, ele aponta do lado de dentro, ele nos direciona. Então é o próprio Jesus dizendo, olha, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Espírito da verdade, ele vai vir. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu ouvi uma vez uma ilustração de um pastor, e você ouviu muito, ele dizendo que quando chegar lá no céu, a maioria das pessoas vão chegar lá e aí, Moisés, como é que foi? Ver lá o seu cajado transformando em serpente, como é que foi ver uma sarça ardente? E aí, Abraão, qual foi o seu sentimento de subir até o monte para entregar seu filho? Abraão, qual foi o seu sentimento em ser chamado amigo de Deus? E aí Noé, e aí Davi, como é ser um homem segundo o coração de Deus? E esse pastor diz o seguinte, e todos eles vão olhar para mim e dizer assim, me fala, como é que é ter Deus morando dentro de você? Porque essa é a nossa dispensação. Quero dizer uma coisa para você, Deus habita dentro de nós. Essa informação parece que ela se depreciou. Eu quero dizer para você que nós somos casa em reforma, em construção de um Deus que é santo, meu irmão. Por mais que é essencial, bíblico, ato de santidade, estarmos aqui todos os domingos, mas aqui no domingo, o que vocês vão receber é direcionamento para ir mais perto de Deus, mas quando vocês vão indo mais perto de Deus, através do Espírito, só Ele pode mudar o nosso coração. Talvez você está olhando para dentro de você e pensando assim, meu pastor já falou várias vezes, eu já ouvi muita gente falando que eu tenho que parar com esse pecado, e na hora que eu vejo, eu caí, e eu estou num peso de culpa gigante. Eu quero dizer uma coisa para você, que enquanto você não colocar boca no pó, clamar ao Espírito Santo de Deus, porque sabe quando nós deixamos o pecado de vez, meus irmãos? É quando o Espírito Santo, ele começa a gerar uma obra dentro de nós, a velha natureza vai ficando, ele vai trazendo constrangimento. Então no começo era uma luta contra o pecado, mas agora começa a se tornar um ato de amor a Deus, e você tem mais alegria no ato da santidade do que no desejo pelo pecado. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na nossa vida, meus irmãos.
E ele vai dizer no verso 8, que ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então vamos lá, irmãos, todos somos salvos em Jesus aqui, amém? A alegria da salvação é algo que tem sua força motriz no nosso coração, amém? Então todo salvo, através do sangue de Jesus, ele tem o Espírito Santo, glória a Deus por isso. Só que é inegável dizer que existem consciências diferentes a respeito do Espírito que existe dentro de nós. Eu mesmo olhando para a minha vida, quando eu olho para 10 anos atrás, e o Espírito Santo já morava em mim, eu percebo que eu me desenvolvi na consciência de que Deus mora dentro de mim. E naturalmente, ao me desenvolver nessa consciência, eu percebo que hoje Ele tem mais força para fazer eu não pecar, para fazer eu andar naquilo que é justo, para fazer eu andar naquilo que é o reto juízo dEle. Então, sabe o que isso quer dizer? O Espírito Santo mora em todo salvo, mas existem medidas diferentes do Espírito Santo. Uma coisa, meus irmãos, é a onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. A outra coisa é a presença manifesta desse Deus. Ele está em todos os lugares, Ele mora dentro de você, mas existe algumas pessoas que elas vivem um estilo de vida, que elas se tornam um convite ambulante para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então Ele está em todos, mas ao mesmo tempo, existem medidas diferentes. Existem medidas, e nós temos que tomar consciência dessas medidas de Deus. E irmãos, eu creio em algo, aqui vocês creem também no batismo por imersão. Vai batizar, vai mergulhar o irmão por inteiro, amém? É assim, né, pastor? Eu creio que não apenas o batismo nas águas é por imersão. Eu creio que o batismo no Espírito também é por imersão. Eu creio que existem níveis do Espírito, onde Ele vai tomando toda a nossa vida. Um dia eu perguntei algo para Deus. Falei, Deus, eu queria ter mais de Ti. E eu falei, como que eu faço para ter mais do Senhor? Qual que é a medida? Ele falou, Hugo, eu já me dei por inteiro através de Jesus. Só que na medida que você se entrega, é a medida que você tem mais de mim. Meus irmãos, Mateus capítulo 9, verso 17, vai dizer que Deus não deita vinho novo sobre odre velha, amém? E lá está falando sobre novidade, o vinho fala sobre essa alegria, novidade, o Espírito Santo de Deus. Você acha que Deus tem escassez de vinho lá nas suas recâmaras celestiais? Quem acha que Deus tem escassez de vinho? Você acha que Deus tem escassez de vinho? Você acha que Deus está pensando assim, olha, eu vou dar um pouquinho só do meu Espírito para a igreja remanescente, porque se eu der muito vai acabar. Não, então eu tenho que dar um pouquinho para o pastor, um pouquinho para o obreiro, se eu der muito vai acabar. Você acredita nisso, irmãos? Então por que recebemos tão pouco? É porque, irmãos, o vinho, ele é da responsabilidade de Deus, mas o odre é da nossa responsabilidade. Deus tem muito mais vontade de derramar sobre nós do que nós temos vontade de receber. Deus está procurando os olhos de Deus, eles passeiam sobre a terra, meus irmãos. E Deus não escolhe grau de escolaridade, Deus não escolhe raça, meus irmãos, Deus não escolhe conta bancária. Quero dizer uma coisa para você: Deus escolhe um coração quebrantado. Eu, graças a Deus, tive a alegria de ter uma vozinha que foi a vida toda da congregação, mulher de oração, e foi a mulher que orou a vida toda por nossa família. Foi a mulher que todo problema estava lá em casa, e de Santa Luzia, viu, gente? Hoje a gente, se não tem muito carro, a gente já não vai para lugar nenhum. Cada dia numa das igrejas que é assim a congregação. Uma mulher talvez que não vai conseguir conjugar um verbo. Uma mulher que não conseguiu fazer uma viagem para a praia. Uma mulher que não provou de nada daquilo que a gente considera louvável hoje. Mas uma mulher que quando colocava o joelho no chão, meus irmãos. Uma mulher que quando abria a boca, uma mulher, eu tenho imagens, sabe aquelas imagens de infância?
Eu tenho imagens da mãozinha dela sobre a minha cabeça, orando, profetizando. E é disso que eu estou falando. Hoje nós temos muito recurso, meus irmãos. Eu arrisco dizer que hoje a igreja dos nossos dias, de maneira geral, quando nós olhamos para a internet, para tudo, a gente aprendeu a produzir um tipo de culto que, se o Espírito Santo não vir, talvez é até legal, porque ele não vai atrapalhar toda aquela coisa incrível que a gente está fazendo. Eu quero dizer, quando o Espírito Santo vem, ele compromete a nossa vida. Ele começa a mexer em todas as bases. Eu costumo dizer que Jesus, ele não é adorno da vida de ninguém. Jesus é fundamento. Ou ele está na base, ele não é cobertura. Jesus não é um enfeite para sua casa ficar mais bonita. Jesus não é um acessório que você utiliza apenas nos domingos à noite. Jesus, ele quer entrar um pouco mais na nossa vida, meus irmãos. E é através do seu Espírito que ele faz isso. Antigamente o povo de Israel, eles tinham que viajar para Jerusalém, tinha que ir lá no dia da expiação. Poucas vezes eles tinham esse tipo de acesso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nos nossos dias já não existe mais isso. Mateus capítulo 27, ali no verso 50, vai dizer que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, e hoje nós podemos entrar confiadamente no trono da graça. Agora entenda uma coisa: Flávio Joséfo, que é um dos historiadores mais confiáveis, ele vai dizer que o véu do templo, ele tinha uma espessura muito larga, que se você colocasse um cavalo de cada lado para puxar, aquele véu não rasgava. Ou seja, imagina, a Bíblia diz que Jesus morreu, imediatamente, lá no templo, o véu se rasgou. Irmãos, diz que os mortos que estavam no cemitério ressuscitaram. Você consegue... Imagina aquela cidadezinha pequena, que o cemitério ele fica ali do lado de fora da cidade, é quase sempre assim, né? De repente, Jesus morre, está consumado, tetelestai. De repente os mortos começam a entrar na cidade. De repente o guarda do templo diz: teve barulho aqui dentro desse lugar. Agora sabe qual que é a boa notícia para você? É que esse véu não se rasgou de baixo a cima, não foi obra humana, não foi o ser humano que disse: eu estou abrindo acesso a Deus. É obra de Deus. Diz que se rasgou de cima a baixo, foi obra de Deus o acesso a Ele, meus irmãos. Deus se fez acessível. Deus deseja comunhão através do seu Espírito Santo. Só que, irmãos, eu vejo que nos nossos dias a gente anda tão aquém desse lugar. Eu vejo que nos nossos dias a gente vive um tipo de cristianismo teórico e uma prática ateísta. Pastor, por que você está sendo duro nisso? Irmãos, percebeu? Qual foi a última vez que a gente consultou o Espírito Santo para uma decisão muito importante na nossa vida? Qual foi a última vez, meus irmãos, que por uma direção do Espírito Santo você topou ganhar menos? Qual foi a última vez que por uma direção do Espírito Santo você topou talvez até comprometer aquilo que no século vigente é segurança para sua família? Você percebe que nós confiamos mais na força do nosso braço, nós confiamos mais nos padrões humanos de segurança do que a ouvir a voz de Deus? E eu tenho comigo algo, irmãos: pecado. O pecado, ele... Olha essa alegoria. O pecado, ele não é uma doença. O pecado, ele é como se ele fosse uma febre. E você vai combater a febre, mas quando aparece uma febre, o que você vai fazer? Você vai investigar, porque tem uma inflamação, tem uma infecção. Quando o pecado é persistente na nossa vida, ele é apenas um sinalizador do nosso corpo, dizendo que nós estamos vivendo um tipo de vida errada que não agrada a Deus. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Irmão, você precisa ver como você tem vivido. Não, pastor, mas eu estou orando muito, eu estou jejuando muito, eu estou lendo muito. Mas, irmãos, se orar muito, se jejuar muito, se ler muito, não muda o seu estilo de vida, não faz sentido. Pode ser até que seja religioso, mas carece de vida de Deus. Quero dizer para vocês que estão aqui, talvez você está com um peso enorme de condenação,
Talvez as únicas lágrimas que você derrama diante de Deus são lágrimas pelos seus pecados. Meus irmãos, nós precisamos rever como nós estamos vivendo a nossa vida. Precisamos rever isso. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós precisamos rever. Eu quero vir para o texto que nós lemos, para a gente caminhar para uma aplicação bem rápida. A Bíblia vai dizer que, eu estou falando sobre buscar a direção de Deus, sobre viver uma vida no modo de Deus, sobre viver sensível ao Espírito. É sobre isso que eu estou falando, amém? A Bíblia vai dizer, Jesus, Ele traz uma promessa, e para essa promessa Ele dá uma direção: vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Agora, qual que é a direção dele? Não se afastem de Jerusalém. Agora, sabe qual que é o problema, meus irmãos? Eles se reúnem lá no cenáculo, 120 pessoas mais ou menos, mais algumas mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, e eles vão para orar, pastor. E eles falam, vamos reunir, Jesus prometeu. Só que o problema é que eles começaram a orar, passou um dia, nada aconteceu. Eles continuaram orando, passou 2 dias, nada aconteceu. Continuaram orando, passou 4, 5, nada aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que eles continuaram perseverando, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê como uma historinha, como uma fábula. Imagina o seguinte: imagina se você vai vir aqui perseverar por mais de 40 dias. Algumas perguntas bem importantes, elas precisam ser feitas. Como é que meu filho vai para a escola? Como é que vai ficar a minha empresa? O que meu patrão vai pensar de mim? Você está entendendo? Aqueles homens não eram desocupados não, gente. Tinha alguns que acompanhavam a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não estou falando para você parar de trabalhar não, tá bom? Deus não usa desocupado não. Deus pega pessoas ocupadas para torná-las ainda mais ocupadas. É isso que a gente vai aprender. Não usa desocupado. Tempo, né, de vou viver meu ministério. O que eu vou fazer? Vou sair do meu trabalho, não vou fazer nada em casa, irmão. Isso não é ver seu ministério, né? Isso é outro nome, é vagabundice. Vai trabalhar. Sabe o que a gente não sabe fazer hoje? Esperar no Senhor. Eu tenho um pastor, o pastor Farley, ele é lá de Curitiba, Farley Labati. Um dia eu falei para ele, Farley, parece que faz tempo que Deus não fala comigo. E sabe, falei meio melindroso, tipo, nossa, eu sou homem de Deus, Farley, faz tempo que Deus não fala comigo. Aí ele me perguntou, Hugo, hoje você vive integral na igreja, né? Eu, sim. Qual foi a última vez que você se retirou uns 7 dias num lugar sem ter contato com ninguém buscando direção de Deus? Eu fiquei envergonhado, meus irmãos. Talvez você, a maioria de vocês, na verdade, vocês não têm condição de ficar 7 dias num lugar buscando a vontade de Deus. Mas com toda certeza, você consegue desacelerar. Sabe o terror dos nossos dias, que é não produzir? Deus está te chamando para parar um pouco, até que você ouça a voz dEle. Porque antes de Deus encher eles do Espírito, Deus fez um trabalho inverso. Deus deixou eles esperando para gerar uma obra de esvaziamento. A gente está pedindo, Deus nos encha do Espírito. Irmãos, existe lugar no nosso coração para Deus nos encher do Espírito. Está cheio de muita coisa, meus irmãos. Os nossos pensamentos são prontos. Quantas vezes a gente orou, Deus mexe em tudo, mas nessa área não mexe não. Vamos ser sinceros, orou ou não orou já assim? Ou se não verbalizou, pensou ou não pensou assim? Mas Deus está querendo nos levar a um lugar, meus irmãos, até que nada mais importe. Porque na medida que Ele nos esvazia, é a matéria que Ele tem para nos encher do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali naquele tempo. Eu tenho comigo que talvez as muralhas de Jericó, elas não caíram na 7ª volta com as trombetas. Nossa, Hugo, que heresia. O pastor trouxe alguém para falar heresia aqui. Porque é muito fácil dar uma volta e fazer trombeta e fazer barulho quando a gente quer uma coisa. Eu quero ver dar 6 voltas em silêncio, tendo paciência, acreditando que Deus vai fazer. Charles Spurgeon vai dizer que Deus não pede nada aos seus filhos, a não ser paciência, perseverança e fé. Nós precisamos esperar por esse Deus, meus irmãos. Esperar até que Ele venha. Esperar mesmo que isso comprometa a nossa produtividade. Esperar crendo que a nossa vida depende da voz desse Deus.
eu quero dizer uma coisa para você, é algo que eu creio que o Espírito Santo está pondo no meu coração para comunicar diretamente com vocês. Tem muita gente fazendo muito movimento na sua casa porque quer a salvação dos seus parentes. E você acaba se passando por um chato, e Deus está dizendo que você já falou muitas vezes para o seu parente, coisa que você nunca falou para Deus. Resumindo, fale mais para Deus sobre o seu parente do que seja um chato para o seu parente querendo enfiar Deus goela abaixo. Precisamos crer na obra sobrenatural do Espírito. Deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele fala sobre os nossos negócios, meus irmãos. O Espírito Santo fala sobre o nosso ministério. O Espírito Santo, ele traz intervenção divina sobre a nossa família. A obra do Espírito, ela é contínua. Ele não é um leão enjaulado. Ele é alguém que ele deseja fazer, mas nós estamos tão prontos que ele não tem espaço, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos. Escute isso, meus irmãos. Até que de repente veio da onde? Veio da onde, meus irmãos? João vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do alto ele não receber, se ele não, se não vir de Deus. Irmãos, veio do céu. Qual foi a última vez que você conseguiu descansar? E algo do céu foi intervenção na sua vida. Qual foi a última vez que a gente conseguiu tirar as nossas mãos? Você vai lembrar? O povo de Israel lutando no deserto. A Bíblia vai dizer que Moisés levantava as suas mãos, Arão e Ur estavam segurando as suas mãos. E enquanto ele levantava as suas mãos como quem está rendido, o Deus de Israel lutava por eles. Irmãos, Deus está nos chamando para levantar as nossas mãos. Deus está nos chamando para uma pobreza de espírito, como quem confessa: até onde nós poderíamos ir, nós já fomos, nós estamos no teto, necessitamos do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem pessoas aqui nessa noite que você serve a Jesus antes dessa igreja ser plantada. E talvez há muitos anos você não prova de Deus passeando pelo seu corpo. Você não prova dessas línguas de fogo. Você não prova da vida de Deus. Irmãos, tem muita gente que tem muito testemunho de milagre, mas nunca sentiu Deus talhando o profundo do seu ser. Deus fala, querido. O Espírito Santo de Deus fala. Depois que ele desceu em Atos, ele nunca mais parou. Nunca mais parou. Vocês estão me entendendo? Nós temos um mentor que é o Harold Walker. A gente chama de Haroldo. Ele é um americano que o pai dele veio para o Brasil. Quero finalizar com isso. E o pai dele, o seu John Walker, ele tinha uma frase muito famosa. Ele era um senhorzinho muito sistemático. Muito sistemático. Diz, quando ele ia para uma reunião e ele sentia que Deus não vinha, e na época eles moravam lá em Rubiataba, diz que ele pegava os seus filhos, eu acho que era 4 filhos, e eles moravam tudo em sítio, e ia embora de charrete. Quando Deus não vinha na reunião, diz que antes de acabar o culto, ele pegava seus filhos, os filhos saiam correndo para não ter que ir embora sozinho. Diz que ele ia lá para o seu sítio, no seu sítio ele tinha uma espécie de uma capela. Diz que ele entrava lá, às vezes ficava 2, 3 dias chorando, perguntando por que Deus não veio na reunião. E diz que o seu John Walker, ele tinha uma frase que era a seguinte: isto não é aquilo. Irmãos, nós precisamos admitir, o que nós vivemos ainda não é ainda a medida que Deus tem para derramar sobre nós. Isto ainda não é aquilo. Então, qual é o convite de Deus para todos nós? Não podemos ficar aqui 40 dias orando. E se fosse uma direção de Deus, glória a Deus, né? Mas eu creio que hoje não é uma direção de Deus. Então, o que nós podemos fazer? Nós precisamos compreender a nossa necessidade de Deus para viver a vida cristã. A Bíblia vai dizer que veio
do céu. E a Bíblia vai dizer que foi um som como de um vento. Irmãos, som e vento, duas coisas que a gente está desfrutando agora, entende? Som. Quem está vendo o som? Vento. Olha que maravilha esse ar-condicionado aqui, que ambiente gracioso. Quem está vendo o vento? Som e vento são coisas que você não desfruta com a vista, mas você desfruta por meio da experiência. Deus está nos convidando hoje para uma experiência mais profunda. Tudo que eu estou te falando aqui, provavelmente, se eu for muito otimista, na quarta você esquece. Mas se Jesus Cristo, através do seu Espírito, tocar o profundo do seu ser, você nunca mais vai ser o mesmo. Informação a gente nega, experiência a gente não nega nunca mais, meus irmãos. Às vezes existe dentro de nós, o final desse texto, sabe o que ele vai dizer? E todos foram cheios. E percebeu o que é ser a crise dos nossos dias? Como assim, Hugo? Todo mundo aqui lida com um vazio gigante. Todo mundo aqui lida com uma crise de existência. Sabe aquele pensamento? Se o carro for melhor, minha vida melhora. Se a casa for melhor, minha vida melhora. Agora cá entre nós, irmãos, se a gente olhasse para a nossa vida 30 anos atrás, pensa bem, o que a gente vive hoje não era um sonho? É ou não é? E por que esse vazio persegue? Porque existe uma ausência do Espírito Santo de Deus. Porque no ambiente onde tem o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que todos ficaram cheios. O Salmo 126 vai dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria. E eu gostaria nessa noite que a gente orasse em cima disso. Eu, particularmente, eu acredito que esse momento do culto, ele é muito importante, porque a gente que está pregando, a gente consegue auxiliar no que orar. Sobre o que eu gostaria de orar nessa noite com vocês? Esvaziamento, meus irmãos, para que o Espírito Santo pudesse nos encher. Espaço para Deus. Tem um livro também que, se você puder ler, ele é maravilhoso. O nome dele é Espaço para Deus. Eu esqueci até quem é o autor. Não é? Espaço para Deus, pesquisa lá. É um livretinho, você vai ler ele numa sentada, em meia hora. E ele fala sobre ele vai falar sobre essa disciplina bíblica da solitude, de dar espaço para Deus. Espaço para Deus, meus irmãos. Eu queria te convidar nesse momento, se o time de adoração pudesse subir. Eu queria te convidar. Sabe por quê? A gente está pensando que a gente precisa de tantas coisas para resolver a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, que um toque do Senhor, meus irmãos. Deus não quer te dar uma vida nova, Ele quer te dar uma nova vida. Qual que é a diferença, Hugo? Uma vida nova é uma vida cheia de coisa diferente, mas você sendo o mesmo. Em 5 anos você está insatisfeito de novo, e olhe lá. Mas Ele quer te dar uma vida nova. Sabe o que é uma vida nova? Talvez não vai mudar nada, irmãos, mas talvez você veio até aqui despedaçado, porque a esposa não quis, porque o filho tem seguido caminhos que você não deseja. Mas essa vida nova não é Deus te presenteando imediatamente com os seus filhos aqui dentro, mas é Deus presenteando os seus filhos com um pai cheio do Espírito, que quando fala agora parece que sai virtude, quando fala agora parece que é provocativo, quando fala agora parece que não é só apenas um pai que está chamando atenção, mas parece que um Deus por trás do pai está provocando aquele filho. Deus quer presentear a sua casa com uma mulher melhor. Deus quer presentear a sua casa com um marido melhor. Deus quer presentear seus pais com um filho melhor. Agora, sabe o que vai definir isso? Se você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, meu querido. A igreja de Deus, ela é marcada pelo Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus. Quando Moisés ali em Êxodo 33 está: Deus, vamos com a gente, Deus, esse povo é pecador, eu não vou com eles. Moisés, leva esses 3 milhões de pessoas sozinho. Agora Moisés, ele tem uma sacada incrível, ele vai dizer: Deus, que vai nos diferenciar dos outros povos da terra. Ah, meus irmãos, se não a sua presença.
Irmãos, eu posso testemunhar para você. Eu vim de um lar de muito pouca expectativa de vida, mas eu fui recebendo despertares espirituais do Senhor, despertares pessoais do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento. Quero poder orar com você. O Espírito Santo não escolhe lugar, não escolhe casa. O Espírito Santo de Deus, ele está procurando um coração quebrantado e sedento. Sabe que o